Para você que não me conhece, meu nome é Mateus Emanuel. Eu sou do Ministério Verbo da Vida. Mas Deus tem me levantado e me levado a alguns lugares, graças a Deus, de estar aqui no ramo da videira. É uma honra estar com vocês. Eu tenho 23 anos, sou filho do apóstolo Sérgio Pessoa e de Edinalva Pessoa. Tenho um irmão Elias. Estamos lá com a nossa igreja em Jundiaí. E é um prazer estar aqui com vocês, expandindo essa visão da palavra que funciona. Amém? Essa visão da palavra da fé. Eu só quero esclarecer algo que eu senti um incômodo no espírito durante a ministração do nosso amado Yuri, que ele falou tudo muito bem, guiado pelo Espírito, mas para que fique algo muito claro para você e você não saia dizendo algo que ele não disse aqui, é necessário você entender. Diga assim comigo: Deus não te coloca em problemas. Deus pode te ensinar em meio de um. Amém? Então, a Bíblia diz, e eu vou mostrar para você biblicamente, para você não achar que eu estou discordando de nada que foi dito, mas para você entender o princípio bíblico, que diz assim, em Tiago 1,13, você pode abrir a versão aqui para mim, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e se Ele mesmo a ninguém tenta. Ficou claro isso? E aí ele continua dizendo assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, diga assim, boa dádiva. Diga, todo dom perfeito. Diga assim, são lá do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Então, o nosso amado irmão Yuri falou sobre estar no deserto. Ele usou a referência de, inclusive, Jesus, quando o Espírito o guiou para o deserto. Mas o que eu quero deixar claro para você, e o que ele de fato falou na ministração, é que o Espírito, quando nós estamos caminhando uma jornada com Deus, não significa dizer que não vamos passar por problemas. Você entende? E que o deserto fazia parte da trajetória. Vocês estão me entendendo? E porque passou por essa trajetória, ainda assim no deserto Deus foi suprido, Jesus foi suprido. Amém? Então o que nós precisamos deixar claro para você é que não importa onde você está, não importa a situação que você está, Deus continua com você. Que Ele deixou muito claro isso para a gente. Amém? Mas para que você não saia distorcendo coisas que foram ditas, é necessário você entender que Deus é o mais interessado no seu sucesso. Amém? E se você entrar em algum problema, Ele vai estar contigo lá. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia. Olha para o teu irmão e diz assim: não tenha medo. É o tema dessa ministração. Amém? Abre a tua Bíblia em 1 João. Primeira João capítulo 4. Primeira João capítulo 4, a partir do versículo 13. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem uns misericórdia aí. Eu vou esperar você. Amém, vamos lá. 1 João 4, versículo 13, a partir do versículo 13 diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Diga assim: o Espírito de Deus habita em mim. E ele continua dizendo: em que nos deu o seu Espírito. Versículo 14: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Diga assim: é necessário confessar.
Versículo 16, ele continua. E nos conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 17. Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também nós somos neste mundo. Você ouviu isso? Diga assim, como ele é, eu também sou. E aí o versículo 18 é a chave para que você não tenha medo. No amor não existe medo. Antes, o amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Versículo 20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, mentiroso. Deixa eu repetir para você. Se você disser que ama a Deus, e odiar, e invejar, e dividir, e fofocar sobre o seu irmão, mentiroso. E você vai ter que me amar. Mas você, homem ou mulher, é mentiroso ou mentirosa se você abre a sua boca, se você está na igreja e levanta as suas mãos para adorar ao Senhor dizendo que o ama, mas cria divisões e dissensões na igreja. Que pena de você, meu irmão. Eu te amo. Olha só, versículo 20, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se você não consegue amar o teu irmão a quem vê, a única coisa que você faz com Deus, dizer que amá-lo, de fato é temê-lo por emoções. Porque a única coisa que nos mostra aqui é o seguinte: se você não pode amar o teu irmão a quem vê, e se você odeia o teu irmão a quem está vendo, a única coisa que vai fazer você dizer que ama ao Senhor é um sentimento de... eu acho que o que eu percebi nessa vigília é uma presença de Deus. Então você vai passar a ser guiado por emoções. E um homem e uma mulher de Deus não pode ser guiado por emoções. Porque o único estilo de vida que agrada a Deus é fé. Fé para quê, Mateus? Para acreditar que Ele está aqui sem você ver. Para saber que a presença dEle é real sem você ver. Para chamar a existência sendo consciente de que eu não posso ver a presença, mas eu sei que Ele habita em mim. Ser consciente da presença do Espírito Santo é primordial para viver uma vida avivada no Espírito. Porque como você vai viver avivado por algo que você nem acredita que existe? Mas para acreditar no Espírito e nas manifestações de Deus, é necessário amar aquele que vemos. E amar aquele que vemos muitas vezes é não concordar, mas entender e se colocar numa posição de amor. Porque Jesus jamais concordou com o pecado. Jesus jamais fez parceria com o pecado, mas quando foi necessário fazer parceria com o pecado para poder colocar você na frente, querido, Ele fez. O que Ele fez? Ele amou você de tal forma que decidiu fazer um pacto com o pecado, porque a Bíblia diz que todo pecado foi jogado sobre Ele. Se você reparar algo interessante na Bíblia, em todos os versículos do Velho Testamento, ou histórias no Novo Testamento, falando sobre Jesus, ele sempre chama Jesus de Pai. Porém, no madeiro ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? É interessante notar que ele sai da condição de filho para servo. Ele não fala mais com Deus, o próprio Pai dele, como Pai. E refere-se a Deus como Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe o que o pecado faz, querido? O pecado gera em você distância e vergonha de Deus. O pecado gera em você uma perca de identidade. Naquele momento Jesus não podia olhar para o Pai e dizer, Pai! Porque Deus não tem associação com o pecado. Não existe meio termo diante de Deus. Ou você é quente ou você é frio. Ou você ora ou você não ora. Ou você lê a Bíblia ou não lê a Bíblia. Ou você é intenso ou você não é intenso.
Ou você se dedica ao Senhor, faz outra coisa, mas não fique no meio termo, porque tolo é aquele homem que pensa que alcançou algo de Deus, mas é inconstante e nada alcançou. Porém, uma vida aplicada e dedicada ao Espírito, sendo consciente da vida dele que habita dentro de nós, vai gerar em você uma responsabilidade e uma consciência de que eu não estou aqui para amar a mim mesmo, eu não estou aqui somente para cuidar dos meus, mas eu estou aqui para cumprir um propósito, e o maior propósito de Deus nessa terra se chama amar uns aos outros. Você sabia que a unção de Deus em manifestação é o amor de Deus? Tem pessoas que não sabem disso, elas acham que a unção é simplesmente o poder, mas a unção em manifestação é o amor de Deus em manifestação. Por isso que durante a unção você vai ver uns correndo, outros chorando, outros rindo. O que é aquilo? A multiforma, o amor de Deus envolvendo como Ele quer, do jeito que precisa, Ele sabe como falar com você. Então a unção de Deus é o amor em manifestação, por isso que você não pode desejar a unção sem amá-lo. Mas para amá-lo é necessário amar o que está próximo de ti. Porque se você não amar a Deus, e se você não amar ao próximo, você não pode se intitular um cristão. A única coisa que você faz é vir à igreja evangélica e carregar uma Bíblia debaixo do braço. Porém, se você ama o teu irmão, se você entende o teu irmão, se você ora pelo teu irmão, se você coloca a sua vida na brecha por ele, procurando entender quem ele é, o que ele passou para poder errar desse jeito, você vai estar operando amor. E quando você opera amor na terra, Deus se agrada no céu e vai dizer: ele crê em mim porque ama aquele que vê. A nossa geração, dizem assim, é uma geração que se esfria em amor. Mas eu gostei de algo que, eu não sei se foi o pastor que falou ontem, eu não me recordo, mas ele disse, por um lado, acho que foi hoje inclusive, por um lado em que uma geração se esfria em amor, do outro uma geração é fervorosa em amar. E que nós sejamos a geração fervorosa em amar. Que nós sejamos a geração que vai procurar entender e andar em amor um com o outro. Mas, Mateus, por que você está falando de amor sobre não ter medo? Porque, querido, se você sabe que é amado, você sabe que é protegido. Se você sabe que é amado, você não tem medo. Quantos aqui são casados? Levantem a mão. Você confia na pessoa que está do seu lado? Teve um amém que foi amém. Passando por um processo, irmão, Deus te abençoe. Mas se você confia na pessoa que está do seu lado, não importa se o Washington estiver em Brasília e ela aqui em Salvador, vocês estão seguros. Porque você sabe que o amor lança fora o medo de ser traído. Mas não existe isso se não houver amor. Mas o amor gera o senso de proteção. O amor gera o senso de, rapaz, eu posso ser tentado por várias coisas, ou assediado por várias coisas, mas eu sou tão amado, eu sou tão protegido que eu não quero sair daqui. Por isso é a maior burrice que você pode fazer, meu irmão, é sair da presença de Deus. Me perdoe, mas é a maior tolice que você pode cometer, é se afastar da presença e achar que pode conquistar as coisas na força do próprio braço. Mas as coisas que você vai conquistar, ou se você tentar conquistar coisas na força do próprio braço, não se engane, vai vir um chamado Satanás, o devorador, o ladrão, aquele que não dá nada a ninguém, mas que só veio para roubar, matar e destruir, e simplesmente vai em tudo que é seu. Porque de fato o que é seu não nasceu para ser seu, nasceu para ser dele. Tudo que você conquistar aqui na terra não se refere a você, mas a ele. E quando você faz as coisas procurando agradar a ele, ele agrada a você. Como o nosso irmão Yuri leu mais cedo, é algo interessante sobre Jesus, é que quando ele se coloca numa posição de sacrifício, quando ele se entrega, o que é que Deus faz com ele? O exalta. E a Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Mas quando a Bíblia quer dizer para nós aqui que os humilhados serão exaltados, não está dizendo que você vai ter que passar a sua vida sendo pisoteado por pessoas e você vai ser exaltado, não.
Não está falando desse tipo de humilhação, mas está falando do tipo de humilhação de sacrificar a tua vida dedicada ao Senhor. De consagrar, como Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo e trago ele à servidão. Paulo sabia que era necessário subjugar a própria vontade para não ser reprovado para Deus. Será que nós temos essa consciência de que precisamos subjugar o corpo todos os dias para não para poder chegar diante de Deus e ouvir servo bom e fiel? A consciência precisa ser gerada, que essa consciência gerada vai gerar um amor, o amor que vai gerar o que lança fora todo medo. Uma vez que você não tem medo, você se torna alguém ousado. Me mostre alguém com medo ousado. Não tem como, porque a primeira coisa que o medo faz é a primeira coisa e a primeira função do medo de fato é te enjaular, te colocar numa prisão, te colocar num senso de tão grande medo que você diz, eu não posso falar porque eu acho que não vai acontecer. E medo é um problema muito grande dentro da igreja, porque as pessoas têm medo de orar e não acontecer. Mas a Bíblia diz, se aquele que orar, crendo que recebeu, já recebeu. Qual é o problema? Não crê no que está lendo. Porque não crê no que está lendo, ora com medo. Uma vez orando com medo, fé não está em ação. Porque fé e medo não andam juntos. De fato, só existe uma semelhança entre a fé e o medo. É que eles têm o mesmo poder de atração. A Bíblia diz, o mal que eu temia me sobreveio. Você já prestou atenção que se você tiver medo de alguma coisa, parece que acontece com você? Não adianta não, é bíblico. Isso não é um ditado, não, é bíblico. O mal que eu temia me sobreveio. Por isso a Bíblia diz assim, não tenha medo. Porque se você tiver medo de algo, se você tiver medo de alguma coisa, você vai usar o mesmo poder da fé de atração para o medo. Porque de fato o medo é fé em alguma coisa. E Deus não te chamou para exercer fé no medo, mas fé no tipo de Deus. Deus chamou para exercer a fé, que Ele te deu autoridade. Algo muito interessante sobre o que Deus fez com a palavra, é que Ele diz assim, Ele o exaltou, o nome e a palavra, e nos colocou lá. Nós estamos assentados com Cristo, reinando em lugares celestiais. E você olha para mim e diz, como assim, Mateus? Eu estou te vendo aqui, eu estou sentado nessa cadeira, eu estou em Salvador. Amém, isso é a tua condição natural. Mas a tua condição espiritual, a tua identidade espiritual, a tua posição no Espírito é assentado como você está aí, mas é na região celestial. É exercendo uma posição de autoridade. É exercendo uma posição onde as trevas, quando você aparece, tem que recuar. É exercendo uma posição que quando você abre a boca, as trevas precisam reconhecer quem é que está falando. É uma condição de consciência de que você foi recriado, renovado pelo poder da palavra que habita em você. Sendo consciente de que Ele te amou primeiro. Eu não posso me dedicar a alguém que não me ama. É muito difícil fazer isso, você sabe. Mas quando você é amado, você tem desejo de realizar coisas. E o problema da igreja é que muitas vezes ela recusa o amor de Deus. Muitas vezes ela diz, eu não sou digno, eu não mereço. Para com isso, você não merecia. A época de não mereço acabou. Mas quando você não merecia, Ele te amou. Por isso que Ele fez pecado no madeiro para que você fosse santo hoje. Por isso Ele se fez imundo e injusto, para que hoje você fosse justo. Por isso no madeiro Ele se fez pobre, para que você fosse rico. Ele se fez humilde no sentido de humilhado, não de humildade de caráter, mas humilhado para que você fosse exaltado. Mas parece, finge que aqui é uma Bíblia, que de fato tem um aqui dentro, mas você sabe que não é.
Mas parece que isso aqui é só para carregar no braço. Parece que a igreja continua brincando de acreditar no Deus que escuta dos outros. Nós precisamos aprender, queridos, a filtrar as coisas. Você sabe qual é o maior erro que eu vejo em todo ser humano hoje? É apenas de escutar um lado da história. Pense numa coisa horrível. Eu acho uma falta de maturidade tremenda um líder aconselhar alguém ouvindo o lado da história. Uma pessoa, você que está aí que é membro, se alguém for contar um problema para você, principalmente se for de relacionamento, fique calado. Não escute um lado da história só. Rapaz, que caba safado. Rapaz, que mulher safada. Deixa esse, fique na sua, não gere divisões. Aprenda a ouvir os dois lados da história. E só fale se Deus mandar. Ele precisa parar de porque eu fui informado pelos dois, eu tenho autoridade para falar. Não tem. Você só fala o que Deus mandar falar. Ou você esqueceu que você não vive para você mais? Abre lá a tua Bíblia. Ainda em 1 João, agora você vai pular um pouco mais, 5:4. 1 João 5:4. Só pular uma folha só. 1 João 5:4 diz o quê? Pode ler comigo, 1, 2, 3, vai lá. Vamos pular para o 10 agora, versículo 10. Versículo 10. Deixa ele abrir no telão aqui, todo mundo lê junto. 1 João 5:10, vamos lá, 1, 2, 3. Parou. Quem não crê em Deus faz ele de quê? Não, repita isso comigo. Mentiroso, diga mentiroso. Será que é forte isso para você? Sabia que quando você não... Preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Você que está assistindo a gente ao vivo e que vai ver esse vídeo, eu não sei de onde você é. Preste bem atenção nisso que Deus vai falar com você agora. Todas as vezes que você não se sente amado ou digno de receber algo de Deus, você está chamando ele de mentiroso. Porque você não está bonitão, pagando uma de bonzão, eu não sou digno. Você está dizendo não ao sacrifício dele. Quando você não se sente digno de ser amado por ele, você está recusando o preço que ele pagou lá na cruz. Você está anulando o sacrifício. Vamos lá? Porque não crer no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. Qual é o testemunho? Que ele morreu por mim e por você e no terceiro dia ressuscitou. Quando você nega tudo que vem da parte de Deus, o que é que você está fazendo? Não aceita o sacrifício. Eu nego que o que está escrito é verdade. É forte isso para você? Porque para mim é. Saber que eu posso agir, que a minha forma de agir pode chamar Deus de mentiroso. Saber que não crê na palavra, eu estou chamando Deus de mentiroso. Isso é muito sério. Abra a tua Bíblia agora, num versículo muito conhecido, Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5. Obrigado, meu irmão. Eu vou ler na minha versão aqui, é um pouco diferente, mas eu quero que você escute. A partir do verso 5 diz assim: ninguém te poderá resistir
todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés. Alguém sabe o que aconteceu com Moisés aqui? O que é que aconteceu com Moisés? Alguém pode me falar? O que é que aconteceu com Moisés? Hã? Além de morrer, né? Maravilhoso, morreu, é óbvio, né? Uma hora ia acontecer. Ai, Deus é mais. Vamos lá, depois eu conto para vocês. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu, está falando comigo, diga assim, está falando comigo. Olha só o que Deus diz ao teu respeito, cara. Presta atenção, o top das galáxias que você é para Deus. Porque tu, bonitão ou bonitinha, farás este povo, o povo de Salvador, herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Aí o comando de Deus para a gente é: tão somente seja forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Qual é o cuidado de Deus aqui? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Está falando de inconstância. Para que sejais bem sucedido. Ou seja, não há sucesso na Bíblia, não há sucesso na vida do tipo de Deus se você ficar direita e esquerda, direita e esquerda. O propósito é não se desviar. Se você não se desviar, será bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Não cesse de falar desse livro. Antes, medita nele de dia e de noite. Mateus, para que eu vou fazer isso? Olha só. Para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Qual é o resultado quando você faz isso? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. De outra mão, toda vez que você teme, toda vez que você se espanta com algo ou com um problema, você não está confiando em Deus. E não confiar em Deus é uma receita para não ser bem sucedido. Porque quando você não confia em Deus, você não pode chegar ao lugar de sucesso. Porque para chegar em um lugar de sucesso, você precisa confiar que aquele que te criou e te projetou sabe de tudo. Sabe, queridos, a vida cristã não é sobre alcançar coisas que estão por vir. Não se trata disso. A vida cristã é sobre alcançar coisas que já foram conquistadas. A vida cristã não é lutar para ser próspero. A sua luta é para proteger sua prosperidade. Porque Ele já te deu. E quando nós não assumimos ou não aceitamos essa posição, o diabo acha espaço e brechas para trabalhar coisas e pensamentos malignos dentro de nós. E uma vez que uma brecha entra, sabe, eu gosto de algo que meu pai diz, eu não sei se começou com ele, mas ele sempre diz isso, que o diabo é tão pequeno que ele só precisa de uma brecha. Mas o bichinho é um insetozinho tão feio que ele só precisa de uma brecha. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, tende cuidado, vigiai, porque o devorador cerca. Então nós precisamos estar vigilantes em manter a nossa promessa. Você sabia, crente, que você que está aqui
e talvez tenha um monte de conta para pagar, e tem um prostituto lá em Los Angeles, Miami, gastando dinheiro agora com pecado e prostituição, está usando o seu dinheiro? Porque deixa eu te explicar algo. Você concorda que o diabo não tem nada? O diabo não pode dar nada porque ele não tem nada, certo? Só que qual é uma das características do diabo? Qual é a primeira? Vamos parar no roubar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se você não exerce a tua autoridade sobre riquezas, sobre prosperidade, eu estou falando de dinheiro mesmo, financeira, o que é que o diabo vai fazer? Você lembra? Ele anda ao derredor. Então eu posso cuidar de tudo. Se eu der a brecha nas finanças, o que é que ele vai fazer? Aí, como ele não tem, ele tem que roubar mesmo. O que é que ele faz? Rouba. Uma vez que rouba, o que é que acontece? Vai entregar para aqueles que são do reino dele. Por isso que você vê homens, cantores, artistas, fazendo pacto de sangue para encontrar dinheiro. Só que o diabo não tem dinheiro, ele está dando o dinheiro que é nosso. Que a gente não exerceu autoridade para tomar a posse dele. E agora ele rouba e dá para os dele. Vamos parar com isso. Está na hora de exercer autoridade sobre o que é nosso. Sobre o que foi comprado na cruz. Porque na cruz não foi só comprado amor, não. Na cruz foi comprado riqueza também. É muito melhor a igreja cheias com estádios lotados do que um cassino em Los Angeles. É muito melhor você com dinheiro do que com um prostituto com dinheiro. É muito melhor você com dinheiro que um traficante com dinheiro. O dinheiro tem que ir para a obra mesmo, tem que crescer mesmo. Uma consciência precisa ser gerada em nós, porque por muito tempo a religião nos ensinou que ser humilde é não ter dinheiro. Mas ser humilde é um estado de espírito. Ser humilde é uma condição do coração. Eu conheço pobres arrogantes. Eu joguei futebol, vocês sabem, eu tenho apenas 23 anos, mas eu joguei muito tempo na base. E era incrível. Quando eu comecei na Paraíba, os caras não tinham nada, e uma mala, uma arrogância, não fala comigo. Pergunta para mim, saiu do lugar? Não saiu do lugar. Porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Então, não venha dizer para mim que ser humilde é ser pobre. Porque tem muito pobre soberbo aí, que não sabe ouvir um não, que não sabe ser ajudado por ninguém. Mas tem muito rico que sabe que o que tem foi não só do suor dele, mas que Deus concedeu. É humilde para reconhecer, são generosos nas ofertas. Eu vou ter muito dinheiro, meu irmão. Mas eu vou ter muito dinheiro mesmo. Eu também, é isso aí. Vá comigo, meu irmão. Vá comigo, porque a gente vai andar em Miami de jatinho. A gente vai para todo lugar. Se você crer comigo, eu te levo. Mas essas coisas jamais devem roubar a prioridade do que é uma vida aplicada ao Senhor. Porque o que a Bíblia fala sobre tudo isso que eu acabei de dizer é assim, é tão simples. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Quem quer unção aqui? Quem quer riqueza aqui? Quem quer prosperidade aqui? Quem quer saúde aqui? Está tudo isso disponível, se você buscar o reino primeiro. Agora eu vou reformular a minha pergunta. Quem quer o reino aqui? Se trata de manifestar o reino na terra. Se trata de trazer a glória em manifestação. E riqueza transmite glória. Quando você conhece alguém muito rico, você não fala de qualquer jeito. Tem uns sem noção que faz. Tem uns camaradas que estão falando, pode estar falando com o presidente, que, aí, belezinha, velho. É nóis. Louco, sem noção nenhuma. Mas a riqueza, ela impõe respeito. Você chega em lugares, as pessoas, tudo bom. Tem gente que não sabe nem falar oi, fala olá.
Olá, Senhor. Como o Senhor está? Porque a riqueza gera uma coisa chamada autoridade. Um exemplo básico, para você que está aqui ou que está assistindo, que acha que riqueza não é de Deus. Quando tu senta num carro top, tu diz o quê? A primeira coisa que os crentes dizem é, isso aqui é de Deus, viu? Aqui, meu irmão, eu comi uma comida esses dias, até em 2017, quando eu estava com vocês no acampamento lá. Quem estava no acampamento aqui? Foi poderoso. Eu comi um rocambole. Rapaz, Deus falou comigo tanto naquele rocambole. Eu disse, Deus fala nesse rocambole. Era bom demais. Por quê? Porque o que é bom dá glória a Deus. Quando você é algo bom, você dá glória a Deus. Mas quando você entra num ambiente de pobreza, queridos, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive experiência de expulsar demônios em lugares, e a maioria em lugares pobres. A pobreza, ela gera um senso de imundície, é do diabo mesmo. Você não entra num carro acabado, velho, e diz, isso aqui é de Deus, não, vaso. Se disser, está errado. Entendeu? Não pode. Agora, se você entrar num avião da Emirates, primeira classe, top, tô indo para Dubai, fazer o quê? Pregar o evangelho. Tô indo lá tacar fogo nos Emirates. Aí tu acha que tu vai sentar naquela primeira fila lá, Yuri, e vai dizer assim, meu irmão, o diabo opera aqui, viu? Não vai, vaso. Você vai sentar e vai dizer, em paz me deito e logo pego no sono. Aleluia! Rapaz. Deus está envolvido com coisa boa. Coisa boa vem de Deus. E a redenção dele foi boa. O preço que ele pagou por nós foi bom. Amém? Queridos, eu já vou finalizar essa ministração. Quantos estão com expectativa para a imposição de mãos aqui? Uau, que tempo poderoso vai ser esse. Mas antes de finalizar, eu vou te finalizar a questão sobre o medo. E eu vou ler rapidinho isso que eu escrevi aqui, que diz assim, olha só. O próprio medo gera condenação e faz você dar ouvido à voz do diabo. Diga assim, o medo não vem de Deus. Diga assim, toda vez que eu tiver medo, eu estou ouvindo o diabo. Grave isso dentro de você. Olha só, como foi com Adão. Vamos ver isso lá. Gênesis 3. Para quem não sabe onde fica Gênesis, eu vou orar por você. Aleluia. Gênesis 3. A partir do versículo 8. Obrigado, meu irmão. Aqui está falando sobre quando Adão e Eva pecaram. E aí, de fato, entra a queda do homem. E eu quero que você preste bem atenção nisso, porque você vai ver o que aconteceu com Adão, sem Deus ter falado nada. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Você lembra do que eu li para você? Que é que o medo faz? Gera vergonha. Timidez. Diga assim, timidez não vem de Deus. Olha só, no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, aonde estás? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? É lógico que ele sabia, mas você vai entender o que ele quis dizer. Olha só.
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Uau! Adão, que andava nu, que foi criado nu, nunca tinha vergonha de andar dessa forma. De repente Adão está com medo, com vergonha, porque o pai chamou e ele disse: não, eu estou nu. Olha só, versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Isso aqui, querido, mata qualquer possibilidade de que algumas pessoas dizem assim: quando você peca, Deus fica lá martelando na sua cabeça. Não é. Se tem uma coisa que martela na tua cabeça, é a condenação do erro. E quem trabalha com condenação é o diabo, não Deus. A única coisa que está no seu coração que vem de Deus é assim: pede perdão, se arrepende. Mas Deus não está dizendo: vai acontecer uma coisa ruim contigo. Não, isso vem do diabo. Mas uma consciência, uma pressão, um peso para pedir perdão, isso vem de Deus. Aí ele vai dizer assim: olha só, quem te fez saber, Adão, que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Deus perguntando para ele, vê só. Então disse o homem à mulher: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A gente precisa encerrar com um assunto aqui. Tem uns homens que até brincando falam: tá vendo, a culpa foi da mulher desde o início. Mas deixa eu te falar, querido, a mulher não tinha sido informada, não. A mulher não sabia. A Bíblia diz que a mulher foi enganada. Quem sabia da parada era o cabeça. Então, homens, vocês que vão ser cobrados por algumas coisas que acontecem dentro da casa de vocês, porque vocês são representantes de Deus naquele lugar. Cabeça, é vocês que devem receber a primeira informação. É vocês que devem sentar com a família e dizer: vamos orar. São vocês que devem sentar e dizer: a direção para esse tempo é esta, vamos seguir, Deus está falando comigo. Isso vem do cabeça. Falta homem com intimidade com Deus hoje, que vergonha. Olha só, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Ragestarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. É algo interessante sobre o caráter de Deus. É que mesmo que Deus soubesse que Adão tinha a informação, Deus não deixou de proteger Adão. Deus não deixou de condenar a serpente pelo que ela tinha feito. Mesmo Adão sendo consciente de que não era para fazer. Queridos, por que eu estou lendo isso para você? É esse tipo de amor que nós devemos exercer. É esse tipo de amor que vai lançar fora o medo. Por que Adão não teve medo antes? Porque Adão era envolvido e consciente do amor. Uma vez que Adão pecou, Adão disse: eu não sou merecedor desse amor. Ah, caramba, ele me deu tudo. Eu sabia que não era para comer daquela árvore. E agora? E aí Adão escuta Deus falar para ele: Adão. Aí Adão diz: não, eu preciso me esconder. Fala comigo, por que se escondes? Ah, eu vi o Senhor me chamar e eu estou nu, eu não quero te ver. E a vergonha de Adão e a condenação do diabo sobre Adão fez com que Adão passasse a viver uma vida de vergonha. E aquela era a natureza e é a natureza do velho homem. Mas uma vez que Jesus entrou em ação, Ele tirou toda a vergonha de você.
Uma vez que Jesus entra em ação, Ele tira o homem da condição de vergonha e pecado e faz assentar nos lugares celestiais. E mostra para ele: olha, aquilo ali era tão pequeno para te parar. Dá um chute nisso e vive a tua vida agora. Vai embora. Você que está guardando amargura no coração, você que não consegue perdoar ninguém que está aqui, que está nos assistindo, deixa eu falar para você: você é muito maior do que isso. Você é muito maior do que isso. Você é muito maior do que isso. Deixa eu te falar, se alguém te feriu no passado, se a igreja te feriu no passado, se alguém traiu você ou falou mal de você, eu vim aqui como boca de Deus para te dizer que você é muito maior do que isso. Você não pode permitir que essas coisas parem o chamado de Deus para a tua vida. Você é muito maior, muito maior. Você não pode limitar o chamado de Deus, nem a operação de Deus na tua vida, pelo que pessoas fizeram a você. Elas receberão o galardão devido, mas você não deve parar de correr a carreira que Deus tem para a sua vida, por nenhum tipo de ofensa, por nenhum tipo de ferida, porque eu conheço um Deus que sara todas as feridas. Eu conheço um Deus, como nós cantamos, que levanta o que está abatido, que dá vida ao que está morto, que me faz da fraqueza levantar. Nós servimos a um Deus que é poderoso em amor, que é poderoso em poder, que é poderoso em graça, que é poderoso em misericórdia. E Ele habita dentro de mim, e Ele habita dentro de você. E Ele clama todos os dias para que você manifeste amor na nossa geração, para que você não ande em medo, mas para que você ande cheio de ousadia, senso de justiça habitando em você. Consciente do propósito, e que a unção que habita em você é muito maior.